Minha fé precisa de mim pra viver o amor sem fim. Só a Escritura vai me guiar, a palavra de Deus vai me sustentar. Somente a Escritura, somente pela... Olá, que bom ter a sua companhia aqui para a nossa conversa de hoje. Olá! É sempre bom poder conversar sobre esses temas. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns trechos da publicação Minha Fé Precisa de Mim. Ah, sim. Especificamente do dia 9 de novembro de 2025, né? Que cai no 22º domingo depois de Pentecostes. Exatamente. Temos aqui Salmo 148, um pedaço de Êxodo 3, depois 2 Tessalonicenses 2 e também Lucas 20. Uma seleção bem variada. Pois é, a ideia é fazer um mergulho nessas leituras, nas orações que acompanham, sabe? Tentar pegar a mensagem central sobre quem é Deus e como isso mexe com a nossa fé no dia a dia. Ótimo! E o legal é ver como esses textos, mesmo tão diferentes, um salmo, a lei lá no Êxodo, uma carta de Paulo, um evangelho, eles meio que conversam entre si, né? Uhum. Acabam pintando um quadro mais completo dessa nossa relação com Deus. Perfeito. Bom, então vamos começar com o Salmo 148. Ele já joga uma pergunta no ar: como é que a gente pode louvar a Deus? É uma pergunta fundamental. E o texto dá um destaque especial para o versículo 13, que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. É um chamado bem amplo, né? Quase cósmico. Com certeza, o que eu acho assim fascinante nesse salmo é justamente essa convocação universal. Não somos só nós, humanos. Certo. É o sol, a lua, as estrelas, até os monstros marinhos, sabe? Os animais, o clima, tudo, toda a criação é chamada para reconhecer essa grandeza, essa supremacia de Deus. É verdade. O Salmo está dizendo, basicamente, que a própria existência de tudo já é um reflexo da glória dele. E o louvor é a resposta natural a isso. Reconhecer de onde tudo vem. E a oração de agradecimento que está junto com o salmo, ela capta isso de um jeito bem pessoal, né? Sim, ela traduz isso para nossa experiência. Ela diz assim: Senhor, toda a criação canta a tua grandeza e o teu poder. Obrigado porque tua glória se manifesta em tudo que vive. Lindo isso. Tu és o Deus que sustenta a terra e o coração dos teus filhos, e em meio à tua criação encontro motivo para te adorar. Dá aquela sensação de fazer parte de algo maior, sabe? Uma gratidão que nasce de olhar o mundo e sentir esse cuidado divino. Isso. A oração funciona como a nossa voz nesse grande coral cósmico que o salmo descreve. Se tudo louva, como é que eu entro nisso? Boa pergunta. A oração responde: reconhecendo Deus como fonte de toda vida e aí, conscientemente, oferecendo o meu louvor. É tipo uma adesão voluntária a esse movimento de adoração. Entendi. Desse ponto do louvor, da grandeza, a gente vai para um encontro bem diferente lá em Êxodo 3. Ah, a sarça ardente. Um momento chave. Versículo 6. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Uma declaração de identidade e fidelidade histórica, né? Sim. E a reação de Moisés? Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. A intensidade aqui é, nossa, palpável. É um divisor de águas ali. Deus não se mostra como uma força qualquer, genérica. Ele é alguém com história, fiel às promessas feitas lá atrás, aos patriarcas. Verdade. E a reação de Moisés, esse cobrir o rosto por medo, não é um pavor que paralisa e faz fugir, eu acho. É mais uma reverência profunda, sabe? O reconhecimento da santidade absoluta, do totalmente outro. É o espanto diante do sagrado. É um bom ponto. E é aí que a ligação com a oração de perdão fica realmente interessante, né? Fez todo sentido. Porque a oração diz: Senhor, diante da tua santidade reconheço minha fraqueza. Muitas vezes me afasto da tua presença e esqueço o teu poder. Exato. Tem misericórdia de mim e purifica o meu coração. Ensina-me a ouvir tua voz e a obedecer ao teu chamado. É como se olhar para a santidade de Deus, mesmo que de relance como Moisés, iluminasse na hora a nossa própria condição, nossa distância, nossa necessidade de
de conserto, de perdão. É um paralelo muito forte mesmo. A oração pega aquela experiência única do Moisés e traz para nossa caminhada espiritual. Uhum. O reconhecimento da santidade dele expõe a nossa fraqueza, as nossas falhas em ficar perto dele, por isso o pedido por misericórdia, por purificação. Certo. E o que é chave? A disposição para ouvir e obedecer ao chamado, que é exatamente o que acontece com Moisés ali na sequência, né? Exato. Então, o perdão aparece como essa ponte necessária para a gente poder se reaproximar desse Deus que é santo. Faz muito sentido. E essa experiência toda de reconhecer a santidade, buscar o perdão, meio que prepara o terreno para a gente pensar, tá? E como viver essa fé na prática? Sim, qual o próximo passo? E aí a gente chega na leitura de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A pergunta ali é bem direta. Como devo viver? Uma pergunta essencial. E o destaque vai para os versículos 16 e 17. Que o próprio Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. O foco muda, né? Agora é encorajamento, capacitação para agir. Muda mesmo. E veja de onde vem essa capacitação, essa força. O próprio Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai. O texto é muito claro nisso. Aponta para Deus e especificamente através de Cristo como a fonte da força que a gente precisa para a vida de fé. Não é um esforço nosso, puramente humano, sabe? Entendi. E o propósito dessa força também é claro: capacitar os fiéis para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Tem uma aplicação ética, prática, imediata. Percebe a sequência? Sim, tô vendo. A gente começa no louvor pela criação, salmo, passa pela reverência e necessidade de perdão diante da santidade, êxodo, e agora somos direcionados para a força que vem de Deus para viver de acordo com essa fé. Uhum. E aqui a figura de Cristo entra forte, né? Como esse mediador da graça, da força divina. E a oração de intercessão que acompanha essa passagem, ela reflete bem essa orientação para a ação e para a comunidade, não acha? Totalmente. Ela pede pela igreja, olha para o lado, pede pelos cansados, por quem prega, ensina e serve, pelos que sofrem. Sim, um olhar bem comunitário. Pede por ânimo e esperança, por fortaleza e graça, para que a palavra nos mova a fazer o bem todos os dias. É uma oração que claramente está preocupada com o coletivo, com a vivência da fé em comunidade, buscando essa força divina para todo mundo. É um ótimo ponto. A oração aplica a teologia da carta direto na vida da comunidade. Ela reconhece que continuar firme no bem, ainda mais com as lutas da vida, depende dessa força que vem de Deus por meio de Cristo. Exato. E aí, ao buscar essa força para si, o impulso natural é compartilhar, interceder para os outros também receberem. A fé vira cuidado mútuo, sustentado por essa graça que Cristo oferece. E a menção junta de Deus Pai e Jesus Cristo reforça de onde vem a salvação e essa capacidade de viver. Muito bom. Bom, e para fechar o ciclo dos textos, a gente chega no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Ah, o confronto com os saduceus. Esse mesmo, que, vale lembrar, não acreditavam na ressurreição. E a pergunta que guia a reflexão é: o que Jesus ensinou? E a resposta é poderosa. Sim. O versículo-chave destacado é o 38. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. Uma frase que, redefine muita coisa sobre Deus e sobre a vida, né? Uma declaração muito profunda, realmente. Jesus eleva o nível do debate ali. Em vez de ficar discutindo os detalhes de como seria a ressurreição, ele vai para a raiz, a natureza de Deus. Certo. E ao lembrar da sarça ardente, olha a conexão com o Êxodo de novo. Ele argumenta se Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que fisicamente já tinham morrido, é porque, na perspectiva de Deus, eles continuam vivos. Deus está, assim, intrinsecamente ligado à vida. E isso levanta uma questão fundamental, né? Se Deus é o Deus dos vivos, e para Ele todos estão vivos, como isso afeta a nossa vida agora? Exatamente. E a oração de colocar-se à disposição, que acompanha esse trecho, parece ser a resposta direta a essa pergunta. Sim, ela pega esse gancho. Ela diz: Senhor da vida, quero viver com propósito.
Eis-me aqui, envia-me, para ser teu instrumento de esperança, proclamar o Deus vivo que transforma. Dá-me coragem para servir e amar. É isso? É como se a ficha caísse, opa, sirva um Deus da vida. E a resposta natural é oferecer a própria vida para entrar nessa dinâmica de vida, de esperança, de transformação que vem dele. Exatamente essa conexão. Se Deus é o Deus dos vivos, nossa existência aqui ganha um significado ainda mais profundo, mais denso. Verdade. Não é só ficar esperando algo lá na frente, é viver desde já alinhado com o propósito desse Deus que é vida. E a oração articula essa entrega total. Eis-me aqui, envia-me. É o reconhecimento de que a fé nesse Deus vivo nos chama para ação concreta, servir, amar, ser canal da vida dele no mundo. E a vida em Cristo que venceu a morte torna essa esperança e esse serviço realmente possíveis. Então, tentando amarrar tudo isso, parece que a gente fez uma jornada, né? Sim, um percurso bem definido. Começamos com o chamado para louvar a Deus por sua grandeza que a gente vê na criação toda, Salmo. Depois, a gente é confrontado com a santidade dele, que nos leva a buscar perdão e a escutar o chamado, Êxodo. Certo. Aí, a gente encontra em Deus Pai e em Jesus Cristo a fonte de ânimo, de força para agir direito, Tessalonicenses. Isso. E por fim, a gente entende Deus como o Deus da vida, o que nos motiva a viver com propósito, a nos colocar a serviço dele. Lucas. Parece um ciclo completo da experiência de fé. É uma ótima síntese. O ponto central que parece emergir desses textos todos é uma fé que não é parada, estática, mas muito dinâmica. Ela se move. Da admiração pela criação, Salmo, para a responsabilidade pessoal diante da santidade divina, Êxodo, passa pelo receber a força que vem de Deus, especialmente por Cristo, para agir e interceder, Tessalonicenses, e culmina na dedicação da própria vida a serviço desse Deus que é a própria vida, Lucas. Faz sentido. É uma fé que reconhece Deus tanto na sua transcendência, ele é superior, é santo, quanto na sua imanência, ele sustenta, ele fala, ele fortalece em Cristo, ele é o Deus dos vivos. Sim. E a resposta humana que esses textos sugerem envolve adoração, reverência, buscar se alinhar com a vontade dele, receber a força dele, mencionando sempre Cristo como essa fonte, e um compromisso ativo de viver para ele. A salvação e a vida de fé são mostradas como um dom que a gente recebe através de Cristo e que nos move a essa resposta completa. Uma visão muito rica, muito completa mesmo. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar depois, né? Como é que essa compreensão de Deus, com todas essas facetas, Criador, Santo, fonte de ânimo em Cristo, Deus dos vivos, pode realmente mudar a nossa perspectiva e nossas ações no dia a dia? Como sair só do entendimento e ir para a prática? Exato. E talvez uma provocação final para a gente levar para refletir mais a fundo, pegando aquela afirmação de Jesus em Lucas 20:38. Qual? Pois para ele todos estão vivos. Se a gente levar isso a sério mesmo, como essa verdade pode mexer na forma como a gente encara os desafios do dia a dia, os relacionamentos, o luto, a nossa própria finitude e o sentido da nossa existência aqui e agora? Nossa, profundo. O que significa viver hoje já sob a luz dessa realidade eterna que Jesus aponta? Fica aí para pensar. Excelentes pontos para a gente continuar mastigando. Esperamos que essa nossa análise tenha sido proveitosa, que tenha trazido alguma luz nova sobre esses textos e orações. Com certeza. Desejamos uma ótima reflexão sobre tudo isso que conversamos. Somente a Escritura, somente pela graça, só pela fé, minha vida se refaz. Somente a Escritura, somente pela graça, só pela fé, em Jesus encontro paz.